Boa noite, amados, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos para estarmos aqui fazendo mais uma leitura bíblica, Agora nós vamos ler o capítulo de Lucas 24, Lucas 24, nós vamos começar do 1, que fala sobre a ressurreição de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes da gente entrar na leitura, e da meditação da palavra, nós vamos estar aqui. A Bruninha vai dar um alô, né, Bruninha? Fala oi. Oi. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Todo dia tem que falar a mesma coisa. Você não sabe falar a paz do Senhor a todos aí? Sim. Então fala. Tô esperando. A paz do Senhor. Agora? Eu já falei. Hã? Agora? Fala de novo. Oi, a paz do Senhor. Tá bom. Amém, amados? Vamos estar orando, Vamos estar orando, agradecendo a Deus, pedindo a direção de Deus para a gente poder estar meditando aí na palavra. Amém? Feche teus olhos aí, vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, nós nos colocamos, Senhor, nos colocamos, Senhor, aqui diante de Ti, para pedir a Tua misericórdia para pedir a Tua misericórdia e a Tua graça sobre a nossa e vida. a Tua graça sobre a nossa vida. Pai, eu peço a Ti, Pai, eu peço a Ti, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, dos nossos pecados, dos nossos pecados, as nossas falhas, os nossos das erros. nossas falhas e os nossos erros. Nos ajuda, amado Espírito Santo, Nos ajuda, amado Espírito Santo, a entender a palavra do Senhor, a entender a palavra do Senhor, a entender aquilo que está no coração do Senhor, a entender aquilo que está no coração do Senhor, quando Ele escreveu quando Ele escreveu a palavra. a palavra. E eu peço a Ti, amado Espírito Santo, E eu peço a Ti, amado Espírito Santo, reconhecendo que só o Senhor reconhecendo que só o Senhor e só você, amado Espírito Santo, meu amigo, e só você, amado Espírito Santo, meu amigo, pode me ensinar pode me ensinar, e ministrar ministrar e revelar e revelar essa palavra ao meu coração. essa palavra ao meu coração. Eu te agradeço Eu te agradeço por ter me ajudado por ter me ajudado o tempo todo. o tempo todo E tudo que eu aprendi, e tudo que eu aprendi e tudo que eu entendi até e hoje, tudo que eu entendi até hoje foi graças foi graças a Ti. a Ti. Por isso eu te agradeço. Por isso eu te agradeço. Muito obrigado, amado Espírito Santo. Muito obrigada, amado Espírito Santo. Porque eu sei que você é o meu ajudador Porque eu sei que você é o meu ajudador e aquele que vem fazer com que eu venha ter a revelação da palavra, e aquele que veio fazer com que eu tenha com que eu tenha a revelação da palavra em meu coração. em meu coração. E assim, E assim, quando tu revela quando tu revela a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela vivifica ela vivifica o meu o coração meu coração e ela traz vida e ela traz vida sobre mim. sobre mim. E quando ela traz vida, E quando ela traz vida, eu fico eu fico cheio do Espírito Santo. cheio do Espírito Santo. Então eu peço a Ti, amado Espírito Santo, Então eu peço a Ti, amado Espírito Santo, enche-me de Ti enche-me de Ti e ministra a Tua palavra, e ministra a Tua palavra, para que a minha fé para que minha fé venha crescer a cada dia mais. venha crescer a cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te agradeço, te louvo te louvo e peço a Ti e peço a Ti que o Espírito do Senhor que o Espírito do Senhor esteja conduzindo esteja conduzindo este momento este momento onde nós vamos estar onde nós vamos estar orando, orando, meditando meditando e lendo e lendo a Tua palavra, a Tua palavra, porque queremos Te conhecer porque queremos te conhecer e conhecer a Tua e verdade. conhecer a Tua verdade. Nos ajuda, Nos ajuda, amado Espírito Santo. amado Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuda-nos, amado Espírito Santo, a entender essa palavra, Para que nós possamos aí ser realmente reavivados, para que nós possamos ser realmente cheios do Espírito Santo, porque é isso que nós precisamos, amado? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bruninha vai estar começando a ler
A Bruna já vai estar começando a ler a palavra aqui. Nós vamos estar acompanhando e meditando na palavra. Aquilo que o Espírito Santo for ponhando no meu coração, a gente vai meditando, amém? Pode começar, filha. A ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amém. Deixa eu explicar até aí para a gente ir acompanhando direitinho, né? Aqui ele fala que as mulheres foram levar, né, ao sepulcro as especiarias aromáticas, né, que eram os perfumes, né, que eles costumavam perfumar os corpos, né, de alguém que tinha morrido. Então eles foram levar para pôr no corpo de Jesus, né? E quando eles chegaram lá, encontraram a pedra do sepulcro estava removida, né? Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus, né? E aí ficaram perplexos. Ué, Jesus estava enterrado aqui, o corpo dele estava aqui, cadê? Onde foi parar, né? E elas ficaram perplexas, né? Sem saber o que fazer. E aí, de repente, veio 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol e colocaram-se ao lado delas. Amém? Olha os anjos descendo para falar com elas. Continua, Bruna. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Amém. Continua. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, Mãe de Tiago. E as outras que estavam com elas. Aí, tá bom. Deixa eu comentar esse pedaço, né? Aqui nós vimos, né, que ao ver ela entrou no sepulcro, não viu o corpo de Jesus. 2 anjos veio, conversou com ela e disse: Por que está procurando entre os mortos aquele que vive, né? Ele ressuscitou. E aí quando o anjo falou com ela, ela descobriu, né? Ela lembrou das palavras de Jesus, né? Que Jesus tinha dito antes dele ser crucificado. Jesus já tinha falado, né? Então elas se lembraram e aí elas correram e avisaram os outros discípulos, né? Que contaram essas coisas aos apóstolos. Foram Maria Madalena, as mulheres foi tudo lá, né? Correndo, elas estavam perplexas, né? Com o que tinha acontecido e foi correndo contar para os 11 discípulos. As mulheres estavam, imagina você, amado, como que aquelas mulheres estavam, né? Por mais que a gente conheça a palavra, por mais que a gente sabe da palavra, e uma coisa é a gente saber a palavra, outra coisa é a gente viver a palavra, né, mano? Imagina a situação dessas mulheres, como que elas estavam perplexas, né? Imagina nós, seres humanos, dessa forma, não é fácil não, né? A gente fica impactado mesmo. Eu creio que essas mulheres estavam impactadas. Ok, continua, Bruno. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Olha só. Elas ficaram tão perplexas que quando ela falou, os discípulos, mano, olha os discípulos, hein? Os discípulos olharam para ela e falaram assim: não, essas mulheres aí, essas palavras dela
parece loucura, essa mulher tá louca, né? Isso é porque Jesus andou com eles, ficaram com eles, ensinou eles, pregou para eles e eles sabiam tudo que ia acontecer, né? Mas até aqui a gente vê que eles ainda não estavam crendo no que Jesus tinha pregado, né? Eles não criam, amado. Para eles ficar espantados dessa forma, eles ouviam Jesus pregar, mas eles não criam. É o que acontece hoje dentro das igrejas, amado. Hoje dentro das igrejas nós estamos assim, né? Nós lemos a palavra é ministrada, só que a gente vai para casa e a gente esquece o que foi ministrado, né? Deus, ele fala assim lá no culto lá, né? A gente está assistindo o culto, a pastora pregando lá, e aí Jesus leva uma palavra e fala assim, ó, você é vencedor, mais que vencedor, não desista, não desanime, né? Exerce o poder que foi dado a você, né? Você tem autoridade, você não é um coitado, né? E aí a gente vai para casa, parece que a gente esquece tudo, amado, que foi pregado, né? A gente chega em casa e qualquer lutinha, qualquer coisinha que aparece, qualquer desbronco que dá, a gente já desfalece, a gente já desanima, a gente já deixa de orar, a gente já deixa de buscar. Então a gente tem que ficar bem esperto, né? Porque muitas vezes é o que acontece dentro da igreja. Eles andaram com Jesus, Jesus pregou para eles, Jesus falou tudo antecipadamente o que ia acontecer com ele. E mesmo assim, olha os discípulos aqui, eles dão, né, uma ênfase grande de que eles não estavam crendo no que Jesus havia pregado. Até então eles não tinham aquela fé. Então aí eu entendo como Deus, quando Jesus, né, olha para Pedro e fala, né, homem de pequena fé, né, quando ele estava andando sobre as águas, né, Jesus apareceu andando sobre as águas e ele falou, se és tu, fala, manda eu ir ter contigo. E ele falou assim, então vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas, né? Só que por um momento ele tirou os olhos de Pedro e afundou, né? Pedro tirou os olhos de Jesus, né? Deixou de crer e começou a afundar. E aí Jesus olha para ele e fala, homem de pequena fé. Então nós vemos aqui que tudo que tinha acontecido até a crucificação de Jesus já tinha ministrado para eles, já tinha falado, eles já sabiam que ia acontecer, mas na hora que aconteceu eles não creram, né? Então olha para nós seres humanos hoje tem muitos de nós dentro da igreja, né, que a gente ouve a palavra, mas não pratica a palavra dentro de casa, né? A gente ouve a palavra, mas a gente não prega a palavra dentro de casa. Uma coisa, amado, é você conhecer a palavra, outra coisa é você viver a palavra. Então tem uma grande distância aí, né? Tem uma grande distância entre você crer e entre você viver a palavra de Deus, exercer o poder da palavra de Deus, né? E nós sabemos que o nome do Senhor Jesus tem poder. Os discípulos andaram com ele, os discípulos viam as curas, viam os milagres, né? Coxo andando, né? Eles viam cego enxergando, ele via leproso sendo limpo e vários outros milagres, né? Que foram tantos milagres colocados na Bíblia, né? Que se foram tantos milagres que Jesus fez, que se fosse colocar na Bíblia, se a Bíblia fosse do tamanho do mundo inteiro, né? Não caberiam todos os milagres que Jesus fez. Agora, imagina como que a gente, muitas vezes, dentro da igreja, a gente está longe de Deus. Por quê? Porque nós não estamos praticando a palavra de Deus. E isso é uma coisa, amado, que é crucial na sua vida. Se você entender, né? Pede para o Espírito Santo ministrar no teu coração para que você entenda isso que o Espírito Santo está me dando aqui para falar para você. Eu não estudei antes essa palavra, não sabia o que a gente ia estudar, né? Então eu creio que o Espírito Santo está falando realmente com você, né? Está falando comigo também, lógico. Está falando com a Bruninha, né, Bruninha? Então a gente tem aqui que tá aí buscando, né, a palavra de Deus. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém, lógico. Existe uma busca e existe a prática da palavra. Então, quem fazer isso, ele vai se sobressair. É a lei da palavra de Deus, né?
Se você pratica a palavra de Deus, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, né? Então, nós vemos aí que se a gente for analisar os discípulos, a fé dos discípulos, as situações em que eles viveram, o que eles passaram com Jesus, e ainda assim eles não estavam crendo, né? E acontecendo na vista dele, eles vendo, né? Imagina nós que temos que usar a nossa fé para crer no que aconteceu, né? Eles estavam vivendo e eles não acreditaram. Então é isso que muitas vezes a gente não consegue viver dentro da igreja. É por isso que tem muita gente doente, é por isso que tem muita gente frustrado, é por isso que tem muita gente que deixa de ir para a igreja por causa de outras pessoas, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Não, amada, a gente põe a culpa em muitas coisas, mas o culpado maior é nós mesmos. Por quê? Porque a gente não está praticando essa palavra, que ela é real, viva e eficaz. Então, que nós possamos entender, né, aquilo que o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração. Precisamos sim crer, precisamos sim entender, precisamos sim praticar a palavra de Deus. É só assim, não tem outro meio. É só assim para que a sua vida muda, né, Bruninha? É só assim para que a minha vida muda, para que a vida da Bruna muda, né, Bruna? É quando a gente começa a praticar a palavra de Deus e nós começamos a ver as coisas acontecerem. E a nossa fé aumenta, e com o aumento da nossa fé a gente vai crendo mais, né? E as coisas vão acontecerem mais. Amém, amados? Que Deus possa falar aí ao teu coração. Vamos continuar? Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Baixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Aí, tá vendo? Pedro teve que ir lá para ver, né? Nem as mulheres falando para ele o que estava acontecendo, ele não acreditou, né? Ele teve que ir lá. E olha as experiências que Pedro viveu com Jesus, né? E os outros discípulos que estavam com ele. Amém? Continua. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavra e em obras diante de Deus e todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter dito uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Aqui nós vemos, amados, que, olha só, Jesus foi com 2 discípulos, né? Jesus foi até os 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. E ali Jesus fala com eles, né? E mesmo assim, eles não estavam crendo. Mesmo assim,
não reconheceram Jesus, né? Olha só, amado, isso aqui é crucial, né? Os discípulos andaram com ele e fica algo aqui muito, muito perplexo para nós, né? Os discípulos andaram com ele, não creram, e agora Jesus está com eles e eles não percebem que é Jesus, amados, né? E isso é muito grave. Isso é muito grave. Por quê? Porque isso acontece também nos dias de hoje conosco, né? Às vezes nós não sabemos se é nosso pensamento, né? Às vezes nós não sabemos se é Jesus que está falando, né? Às vezes nós não sabemos se é a voz do Espírito Santo ou quem que está falando. Então, muitas vezes nós escutamos vozes, escutamos coisas, né? No mundo espiritual e nós não sabemos discernir. Por quê? Porque muitas vezes não estamos buscando da forma correta, né? Não estamos tendo vida de oração todo dia, né? Não estamos lendo a Bíblia todo dia, meditando na palavra todo dia, né? Buscando conhecer Jesus e aprender com Jesus. E quando nós fazemos isso, acontecem essas coisas, né? Isso aqui aconteceu, eles indo para o caminho de Emaús, 2 discípulos de Jesus. E Jesus aparece para eles, conversam com eles, eles olham para Jesus e não, infelizmente, eles não reconhecem Jesus, né? Então, é isso que acontece com nós muitas vezes, né? Nos dias de hoje, né? Nós não conseguimos reconhecer quando é Jesus que está falando, nós não conseguimos muitas vezes saber quando é eu que estou pensando, quando é eu que quero, né? E isso leva a gente, amado, a fazer coisas muito erradas, porque hoje em dia, olha só o que o Espírito está colocando aqui no meu coração. Hoje em dia, nós vamos fazer as coisas, né? E nós não perguntamos para Jesus, né? Senhor, eu quero fazer isso. O que você acha? Eu devo fazer isso, né? Senhor, eu quero mudar de apartamento, né? Senhor, o que você acha? O senhor quer que eu mude de apartamento? É do teu agrado, né? E se for, me confirma, né? Eu quero saber, né? Para qual apartamento o senhor quer me levar? E se o senhor me levar, me leva a um lugar onde vai ser bênção para a minha vida e onde eu vou poder pregar a tua palavra, onde eu vou poder fazer a tua obra, né? Senhor, prepara um lugar para mim, prepara um apartamento para mim. Sabe, mano? Sabe o que a gente faz às vezes? Né? Às vezes a gente vai e decide, aí eu vou fazer isso porque está no coração de Deus. E nós não perguntamos para Deus se está no coração dele, né? Não, eu vou fazer isso porque isso está no coração de Deus. Isso é a vontade de Deus. Espera aí, vem cá. Será que é a vontade de Deus mesmo? Né? Será que isso é a vontade de Deus mesmo? Será? Porque se você não alinhar, amado, a sua vontade com a vontade de Deus, você vai se frustrar. Porque as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, né? Porque às vezes nós estamos andando dessa forma assim, ó. Senhor, eu já escolhi a casa, eu quero morar nesse lugar e o Senhor se vira para me abençoar. Hoje em dia nós fazemos isso, né? Nós não vamos lá e perguntamos para Deus, Senhor, onde o Senhor vai me levar? Senhor, que apartamento o Senhor vai me dar? Senhor, que lugar vai ser bom? A gente não faz isso, amado. A gente vai lá, resolve, né, fazer as coisas e depois quer que Deus abençoe. E nem sabemos se isso é a vontade de Deus, se está no coração de Deus, né, de nos levar para lá, se lá Deus vai nos usar. Nós não sabemos, amado. E muitas vezes nós fazemos isso, né, Bruna? Né? Nós não perguntamos para Deus o que nós devemos fazer e fazemos do nosso jeito e depois nós queremos que Deus abençoe. Simplesmente nós, seres humanos, agimos dessa forma, amado, né? Quando a palavra do Senhor, ela fala que nós temos que dar prioridade ao Senhor, né? Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão
acrescentada. Então, antes de você buscar eu estou falando de um apartamento, amado, mas isso pode ser de uma cura, de uma doença, de uma enfermidade. Isso pode ser acontecer, eu quero trocar de carro, né? Eu quero, em tudo, amado, em tudo que você for fazer, em tudo que você for fazer, a gente precisa colocar Deus em prioridade na nossa vida. Ou a gente vai se frustrar, as coisas não vão acontecer e depois a gente vai colocar a culpa em Deus, sendo que nós não perguntamos nada para Deus, né? Senhor, eu quero fazer isso, né? Senhor, eu quero fazer... O que você pode fazer para Deus? Vamos supor, né? Às vezes você fala assim, Senhor, eu vou fazer evangelismo em tal lugar, assim, assim. Aí você não programa nada, não ajusta nada, e você vai para lá sozinho, e aí acontecem várias coisas, e você não sabe o que aconteceu, né? Por quê? Porque você não colocou no propósito antes, né, com Deus, né? Você não colocou no propósito com Deus, e aí por você não colocar no propósito, muitas vezes você vai se frustrar, né? Com a sua decisão, pedindo para que Deus venha abençoar depois. Não, a gente tem que perguntar para o Senhor. Senhor, mostra para mim aonde eu tenho que passar, mostra para mim onde eu tenho que fazer evangelismo, me leva nas pessoas, Senhor, que o Senhor quer que seja evangelizada. Senhor, coloca essas pessoas na minha frente. Entende, amado? Tudo nós temos que colocar Deus em prioridade, né? Nós não podemos tomar a nossa decisão, né, e falar Deus vai abençoar agora. Não, isso não é correto, né? Não é correto. Antes de nós fazermos alguma coisa, nós temos que perguntar para o Senhor se aonde a gente vai chegar, se isso mesmo, se isso está no coração dele, né? Para que as coisas possam ser alinhadas, né? Para que as coisas possam acontecer. Porque se você não fizer isso, você vai se frustrar, porque o pensamento do homem, ele vai te levar ao desespero, às percas, à destruição, né? É só isso, amado. Nós não temos essa capacitação de saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã, daqui a um mês. Nós não temos, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, por que não perguntar para quem sabe? Por que não perguntar para quem conhece, né? Então, que Deus possa estar aí falando ao teu coração também, amado. Porque foi isso que o Senhor colocou para me falar para você, amém? Para me compartilhar com você, né, amado? Que Deus também está falando comigo, né? Você pode ter certeza, amém? Então nós temos que ir aí, tudo que nós formos fazer, coloca na presença de Deus, né? Para que a gente possa aí achar realmente, né? Aquilo que está no coração de Deus, fazer a vontade de Deus, alinhar o nosso desejo, os nossos sonhos, as nossas vontades com o que Deus quer para a nossa vida, né? É por isso que tem muita gente aí fazendo faculdade aí de odontologia, teologia, tem muita gente fazendo faculdades de direito, fazendo faculdade, né, para ser médico, né? E hoje está trabalhando em outro local, em outro lugar. Por quê? Porque não perguntou para Deus antes, né? Não perguntou, né? Ele decidiu e falou, eu quero ser isso, não perguntou para Deus o que ele ia ser. E aí a gente se frustra, né? Porque muitas vezes você vê pessoas que abandonam a faculdade, paga a vida inteira e depois abandona tudo. Por quê? Porque não era isso o propósito, não é essa a vontade de Deus para sua vida. Amém? Então, alinha a tua vontade com a vontade de Deus e você vai ter sucesso na sua vida, porque quem vai te guiar vai ser o Espírito Santo. Tá bom, mano? Glórias a Deus por isso. Entendeu, né, filho? Nós temos que alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, para que as coisas possam acontecer. Continua. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entregar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele.
Fique conosco, pois a noite já vem, e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Amém. Continua. E ele desapareceu da vista deles. Amém. Glória a Deus. Né, amados? Eles só reconheceram Jesus na hora do partir do pão, né? Que foi algo que aconteceu com eles na última ceia de Jesus, né? Antes da morte de Jesus, né? Eles também tinham ceiado. E aí na ceia, nesse momento da ceia, eles aí eles descobriram, os olhos deles foram abertos, né? E eles descobriu que era realmente Jesus. Amém? Então, que nós venhamos aí abrir os nossos olhos e saber quando é Jesus que está falando, quando é a nossa vontade, o nosso querer, né, mano? Para que nós não venhamos aí depois passar por grandes tribulações ou passar por grande dificuldade sem necessidade, né? Porque a própria palavra do Senhor fala: esperai com paciência no Senhor. Amém, mano? Tem um tempo de Deus para nossa vida, né? E aqui a gente vê que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Continua, Bruninha. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém? Olha, você vê que Jesus estava com eles e Jesus estava ministrando justamente a palavra de Deus para eles, amado. Como não descobrir que era Jesus que estava falando? Como é que uma pessoa se aproxima de você e começa a falar sobre a palavra de Deus? E eu imagino Jesus pregando para eles, né? E eles queimando por dentro, mas eles não descobriram que era Jesus. É complicado, amado. A gente precisa sim ter certeza, saber reconhecer a voz de Jesus, saber quando é o Espírito Santo que está falando, quando é a direção de Deus e quando não é. Então a gente tem que ficar muito atento, em nome de Jesus. Amém? 33, Bruninha, continua, filha. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém. Aí nós já comentou, né? Foi como eles abriram os olhos e reconheceu Jesus. E eles foram e contou para os outros 11, né? Continua, filho. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Eles lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Oh, glória. Toquem-me e vejam um espírito. Não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Amém. Imagina, amada, agora vamos viver essa passagem aí, né? Jesus aparece lá, né? Jesus tinha desaparecido, né? Jesus aparece lá, dá a paz do Senhor para eles. Eles reconhecem que é Jesus e eles ficam perplexos, né? E Jesus fala para ele, fala assim: ó, eu sou Jesus, dá uma olhada nas minhas mãos e dá uma olhada nos meus pés aqui, para ver se não sou eu mesmo. Se fosse você, o que você fazia? Olhar. E eu pulava no pescoço de Jesus, dava um abraço nele. Né? Imagina a gente na presença ali e falar: Senhor, o Senhor ressuscitou mesmo. Já pulava no pescoço dele, já dava um abraço e um beijão nele, bem gostoso, né? E eles ali, né, quando viram, e Jesus ainda mandou eles tocarem ainda, né? Toquem-me e vejam se eu sou um espírito.
né? O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Continua, Bruninha. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Ele lhes disse: Não, e disse-lhes: Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito. Está escrito na lei de Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Amém. Amado, já pensou se isso acontecesse com nós? Você sabe o que significa isso? Abrir o seu entendimento, amado. Se você soubesse o que era isso, você ia pedir para Deus abrir o seu entendimento, né? Eu já tive a oportunidade de ver pastores, né? Eles têm entendimento aberto mesmo. Deus abriu o entendimento deles para entender as Escrituras. E hoje eles escrevem aí mais de 20, mais de 30 livros, né? Escritos e muito bem vendidos. Então, assim, é algo tremendo, amada. Se você puder, busca isso, né? Busca isso no Senhor. Eu estou buscando, né? Pedir para que Deus possa abrir o meu entendimento. Por quê? Porque quando Deus abre o nosso entendimento, amado, para entender a palavra dele, ela deixa de ser um simples livro, ela deixa de ser uma simples palavra, ela deixa de ser uma palavra só de conforto, mas ela se torna uma vida que emana dentro de você, né? É como se fosse uma fonte de água viva, né? Como ele diz que a palavra é, amado. Quando a gente tem esse entendimento, esse discernimento, né? Da palavra de Deus, ela parece que borbulha aqui dentro, assim, da gente, assim, e vai saindo pelo nosso corpo, né? A gente sente o nosso corpo ele borbulhar por dentro, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, o Senhor vai ministrando aquilo, vai queimando, vai aquecendo, daqui a pouco você está arrepiando, você está cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, e nós vemos assim, então, que assim como diz a Escritura, a palavra é viva, ela é viva mesmo. Ela entra na gente, ela traz vida. Você pode estar desanimado, você pode estar cansado, você pode estar de qualquer forma, amado. Mas se você lembrou da palavra de Deus, você proclamou a palavra de Deus, aquilo ali vem no teu coração assim que queima mesmo, né? Então nós temos que pedir isso para Deus abrir o nosso entendimento, né? Em todas as minhas orações eu peço para o Senhor, abra o meu entendimento para entender a tua palavra. Oh, glórias a Deus, aleluia, né? Se eu tô me segurando aqui para não falar em línguas, amado, porque a gente começa a falar da palavra e a presença do Senhor é gloriosa, né? Quando nós estamos falando da palavra dele, né? Então ela vem dentro de nós assim, ela vem queimando, ela vem borbulhando, ela vem trazendo vida, ela vem trazendo renovação, cura, libertação. E tudo isso é através do entendimento da palavra, amado. Por isso peça para Deus, fala: Senhor, abre o meu entendimento para entender a tua palavra. Abre o meu entendimento. Essa é uma das orações que você não pode esquecer de fazer. Amém? Glórias a Deus. Continua, filho. Ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revistos do poder do alto. Até ser revestidos do poder do alto. Amém? Aqui
Lê só o 47 para nós aí, Bruno. Qual? 47. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Né? Aqui a gente vê, né, que foi cumprida essa palavra, né? João Batista ele veio pregando no deserto. Depois Jesus, na sua primeira pregação lá em Mateus, ele também pregou a respeito do arrependimento, né? E isso é algo que tem que ter na nossa vida, né? Para perdão de pecados, né? A todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Vocês são testemunha destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, né? Aqui nós vemos aqui Jesus falando algo que vai mudar a vida dos discípulos, vai mudar a história de cada um deles, né? E a maneira que eles vão ser usados, né? Quando Jesus fala para eles, né? Fiquem na cidade até que serem revestidos do poder do alto, né? Nós vamos ver isso lá em Pentecostes, né? Nós vamos ver isso lá em Pentecostes. Continua, Bruninha. A ascensão. A ascensão. Tendo os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Amém. Deixa eu só comentar esse pedacinho aqui. E tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-lo, ele os deixou e foi levado ao céu. Imagina essa cena, mano. Imagina essa cena, Jesus conversando com os discípulos, abençoando os discípulos, depois ele levanta a mão, né? E ao levantar a mão, ele começa a subir para o céu. É muito sugoi, né? E imagina a gente vivendo isso aqui, mano. A gente vê Jesus subindo, né? Subindo aos céus. Deve ser muito glorioso isso aqui. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Continua, Bruninha. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Amém. E aqui nós vemos que eles estavam no templo louvando a Deus, né? Permanecendo na cidade, como Jesus tinha falado para eles, para que eles do alto fossem revestidos de poder, né? E aqui terminou o capítulo de Lucas 24. É algo tremendo, né? Deus é tremendo, Deus vai fazer coisas tremendas na nossa vida, né? E você viu aqui que eles ficaram... Eu tinha algo para falar aqui, mas eu vou deixar para falar quando a gente passar nessa passagem, porque aí a gente vai ler ela completa e vai dar para explicar completamente ela, né? Então não vou entrar nesses detalhes agora, mas aqui a gente vê aqui que eles estavam obedecendo a palavra do Senhor, né? E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Amém? Terminamos por aqui hoje, né? Glórias a Deus por isso. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso. E que você fique aí com essa passagem, amada, qual o Senhor ministrou no nosso coração. Que você seja edificado e que você venha aprender bastante, né, Bruno? Vem cá. Aqui minha preta, que ela só aparece no final. Dá um sorriso pra turma aí. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos estar orando, filho? Feche teus olhos aí. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa. por essa palavra maravilhosa Que o Senhor
que o Senhor nos deu hoje. nos deu hoje. E hoje, Senhor, E hoje, Senhor, nós vamos prestar bastante atenção nós vamos prestar bastante atenção naquilo que foi ministrado, naquilo que foi ministrado, para que a minha vida para que a minha vida seja diferente, seja diferente, para que eu venha andar para que eu venha andar de acordo com a tua de vontade, acordo com a tua vontade, lembrando de ti, lembrando de ti, em primeiro lugar, em primeiro lugar, dando prioridade dando prioridade à sua vontade à sua vontade na minha vida, na minha vida, porque eu entendo porque eu entendo que a tua que vontade a tua vontade é bem melhor que a minha. é bem melhor que a minha. Por isso eu te agradeço Por isso te agradeço pela tua palavra. pela tua palavra. Não deixe o inimigo roubar ela do meu coração, Não deixe o inimigo roubar ela do meu coração, mas que o Espírito Santo, meu amigo, mas que o Espírito Santo, meu amigo, venha me lembrar venha me lembrar para que eu possa para que eu possa guardar, guardar, aprender, aprender, para que um dia para que um dia eu possa eu possa estar ensinando estar ensinando alguém, alguém, não por apenas palavras, não por apenas palavras, mas pelas experiências que Deus vai me dar. mas pelas experiências que Deus me dá. Pai, eu te agradeço Pai, eu te agradeço por esse grande momento. por esse grande momento. Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, que o teu nome que o teu nome seja exaltado, seja exaltado, adorado adorado e glorificado, e glorificado, desde agora desde agora e assim para todo e sempre. assim para todos E sempre. desde já, Desde já. nós te agradecemos Nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa saúde, pelos livramentos pelos livramentos, e porque o Senhor e porque o Senhor tem guardado tem guardado a nossa família. a nossa família. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você fique aí com essa mensagem, amado, e que Deus possa falar grandiosamente no teu coração. Amém? A paz do Senhor a todos. Sejam edificados. E amanhã nós estaremos de volta, né, Bruninho? Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.